Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no penúltimo capítulo da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Jeremias chega com Giuseppe na frente da fazenda que era dos Mezenga. Ele diz para Giuseppe: estamos chegando no reino dos Mezenga. Eles fazem o sinal da cruz para afastar as coisas ruins. Giuseppe corre na frente de Jeremias e grita: Madonna mia, isso tudo é maravilhosamente belo. Jeremias diz para eles fazerem novamente o sinal da cruz antes deles entrarem naquela casa maledita. Giuseppe pergunta por quê, e Jeremias diz que é porque eles podem acabar batendo de frente com o maledito que construiu essa porcaria. Mas aquele maledito do Antônio Mezenga não é morto? Jeremias diz que sim, e é por isso que eles têm que fazer o sinal da cruz. Parece que está tudo abandonado, tio Jeremias. É verdade, tanta gente lutando por um pedaço de chão em uma fazenda como essa abandonada. Jeremias se senta na parte de fora e Giuseppe pergunta por que eles não entram na casa. O senhor está com medo? Eu com medo? Mas que medo, Giuseppe? Vamos entrar, tio. O senhor não recebeu a chave lá no cartório? Jeremias diz que recebeu e mostra para Giuseppe. Vamos entrar. Jeremias e Giuseppe brigam para ver quem entra primeiro na casa. Giuseppe manda Jeremias entrar primeiro, porque ele não gosta dessa história de fantasma. Mas que fantasma, seu cagão? Nem vivos Mezenga colocam medo nos Berginazzi. Entra! Giuseppe diz, está bem. Giuseppe vê uma coisa se mexendo e sai correndo, mandando Jeremias entrar primeiro. Jeremias diz, eu entro com voz de machão. Lá dentro, ele dá um susto em Giuseppe. Marcos e Bruno chegam na frente da fazenda dos Berginazzi. Marcos pergunta para o pai se ele já tinha ido lá antes. Bruno diz nunca. Então quer dizer que essa é a casa onde viviam os maleditos. Bruno diz era, e é a primeira vez que eu tô vendo tudo isso. Marcos pergunta se ele lembra da outra casa do avô Antônio. Bruno diz que não, ele só teve lá uma vez. Marcos diz para o pai que tá dando até um arrepio nele por causa desse abandono. Bruno abre a porta da casa que era dos Berginazzi e começa a sair um vento lá de dentro. Entra, pai, ou vai dizer que o senhor está com medo. Bruno diz que ele pode entrar primeiro. Marcos entra primeiro e vê uma lâmpada se mexendo rapidamente. Ele volta para perto do pai assustado e diz que ele não está achando justo e manda ele entrar primeiro. Bruno diz, pai valente, vai na frente. Jeremias diz para Giuseppe que parece que alguém saiu correndo de lá deixando tudo para trás. Eles entram no banheiro e Jeremias diz para Giuseppe que era lá, naquela banheira que os maleditos tomavam banho. Giuseppe pergunta para Jeremias como era a Nena, a mulher do maledito. Jeremias diz que ela era um mulherão e ele fica imaginando ela tomando banho nessa banheira. Bruno diz para Marcos que Giuseppe deveria ficar sentado lá nessa cadeira, só maquinando o que ele ia aprontar com seu bisavô Antônio. Marcos diz para ele não falar bobagem. Bruno diz que ele está sentindo alguma coisa no ar e está incomodando ele. Eu preciso arrumar alguém para dar uma ordem nisso, porque eu não quero que a Luana veja isso desse jeito. Jeremias mostra para Giuseppe a venda que eles faziam as compras. Ele diz que lá na frente o bisavô dele, Giuseppe, rolava no chão com o maledito do Antônio Mezenga. Giuseppe pergunta por que eles brigavam tanto. Eu já não te falei que era por causa da cerca que a gente tinha lá e dividia a terra da gente? O dono da venda aparece e diz boa tarde. Jeremias pergunta quem ele é. Mas quem sou eu? Eu sou o Tonico, ora. Jeremias pergunta onde está o Tony Bernardo, que era o dono dessa venda. O meu avô já morreu faz tempo. Ah, sim, eu deveria ter imaginado que você é o neto dele. O rapaz diz que sim, e Jeremias diz, Madonna mia, como você é parecido com ele. Ainda que mal lhe pergunte, quem é o senhor? Eu sou Jeremias, filho de Giuseppe Berginazzi, já ouviu falar? O rapaz toma um susto. Jeremias apresenta a Giuseppe dizendo que ele é neto de Bruno, sobrinho dele. Mas não pode ser, os Berginazzi de volta. Jeremias diz, e pra ficar. Então foi o senhor quem comprou a fazenda do seu pai, Giuseppe. O povo estava comentando aí esses dias. Jeremias diz que aquela fazenda quem comprou foi um besta e que ele comprou a dos Mezenga. Ah, então o senhor fez um bom negócio, porque as do Berginazzi é mal assombrada. Giuseppe, com medo, pergunta para Jeremias se ele está ouvindo o que ele está dizendo. Jeremias quer dar uma de machão e diz que mal assombrada, isso é coisa do povo.
Ô, seu Jeremias, o senhor me desculpe, mas não é coisa do povo, não. Desde os ingleses que aquela fazenda já passou por mais de meia dúzia e ninguém parou lá. Jeremias pergunta o que aconteceu por lá. Eu não sei, cada um fala uma coisa. O senhor pode contar que o sujeito que comprou ela não demora muito, está colocando ela à venda de novo. Jeremias pergunta se é verdade, e o rapaz diz que é. Jeremias diz que isso é muito bom. O espírito de Marieta toca o piano olhando para Bruno. Bruno olha sério para lá, mas não vê nada, e diz que ele deve estar ficando maluco. Enquanto isso, o espírito de Giuseppe e Marieta estão perto do piano. Marcos diz para Luana ir com o Dimas para o bebê não sentir a viagem do avião. Luana diz que prefere mesmo ir de carro. Liliana se despede de Luana. As mulheres que arrumam a casa dos Berginazzi diz para Bruno que já está tudo pronto lá dentro. Bruno diz que ele acha que a Luana vai adorar essa fazenda. Jeremias mexe no rádio, mas não está funcionando. O espírito do irmão dele aparece e diz: é porque está faltando a bateria do caminhão. E Jeremias diz: está faltando a bateria que eles tiravam do caminhão para essa droga falar. Jeremias se senta numa cadeira de balanço que estava na casa e diz que era lá que o maledito se sentava para ouvir as notícias da guerra e depois ia lá para a venda contar vantagem. Giacomo está atrás dele e diz: é verdade, meu irmão. Ele toca na cabeça de Jeremias, que sente algo, e passa a mão dele. Judite chega na fazenda e dá um abraço apertado em Jeremias. Bruno vai até a frente da venda e diz: essa deve ser a tal venda que o meu pai falava. Ela está aberta, aqui as coisas pararam no tempo. Bruno pergunta para o rapaz se essa venda era do Tony Bernardo. Ele diz: sim, senhor, era o meu avô. Por quê? Bruno diz por nada e pergunta o que ele tem para comer. O rapaz pergunta para Bruno de onde ele está vindo. Bruno diz que ele comprou uma fazenda lá perto. A fazenda dos Berginazzi? Bruno diz: é, daqueles maleditos. O rapaz diz: aqui é assombrada? Bruno sorri e diz: que mal assombrada, isso não existe. O rapaz diz que existe sim, porque lá já aconteceu coisa do Arco da Velha. Bruno diz que isso é bobagem, é coisa de gente ignorante. Pois eu lhe digo que não é não, porque senão ela não teria passado por tantas mãos, não é mesmo? Bruno diz que já ouviu essa história. Ainda que mal lhe pergunte: o senhor é o seu Bruno Mezenga? Bruno diz que é. O rapaz sorri e pergunta se ele é o famoso rei do gado. Bruno pergunta onde foi que ele ouviu isso. O rapaz diz que as notícias correm. Bruno é um pouco ignorante com o rapaz e diz que ele não é rei de coisa nenhuma. Eu também imaginei. Porque imagina o que o rei do gado ia vir fazer aqui, né? Ainda mais para comprar uma fazenda que ninguém quer, não é mesmo? O senhor já foi lá dar uma olhada no cafezal? Bruno diz que ainda não teve essa curiosidade. O rapaz diz que falam que o cafezal também é mal assombrado, que nem a casa dos Berginazzi. Bruno diz que é outra bobagem. Ele diz que não é não, porque dizem que à noite pode-se ver um homem caminhando com a vela acesa na mão, no meio dos pés de cafezal de lá, e que é a alma do velho Giuseppe Berginazzi procurando a cova, onde ele plantou a medalha do filho que morreu na guerra. Bruno diz que essa história da medalha ele já tinha ouvido falar, mas que isso é uma besteira. O senhor deve ser muito descrente. Bruno diz que se tiver alguma alma lá naquela casa ou naquele cafezal, que apareça lá para conversar com ele. Na hora a garrafa de cerveja cai. Bruno diz: mas o que é isso? O rapaz da venda diz que ele está brincando com coisa séria. Bruno diz que isso acontece e manda ele trazer outra cerveja para ele. Quando o rapaz sai de perto, Bruno bate na mesa. Judite diz que ela adorou a fazenda seu Jeremias. Jeremias diz que lá ela não tem que chamar ele de senhor, porque lá é a casa deles e ela foi para lá para viver com eles. Giuseppe diz que é verdade. Jeremias diz que eles não vão viver por muito tempo lá, porque ele ainda quer a fazenda que era do pai dele. Judite diz que não irá se importar com isso, porque ela gostou demais da casa. Jeremias diz que se importa e manda Giuseppe voltar para cuidar do que é dele. Giuseppe vai embora, e Judite diz que isso que ela chama em começar uma vida nova. Luana chega com o Dimas no carro, e o espírito do pai dela, Giacomo, fica olhando para ela. O espírito de Marieta e Giuseppe aparecem na janela, e Marieta diz: é ela, Giuseppe. Luana chama Bruno, e o espírito de Giacomo diz: mas é a minha filha Marieta. Giuseppe diz para Giacomo que ela está com o neto dele e meu bisneto. Marieta diz: nosso bisneto, Giuseppe. Luana chama Bruno novamente, e estranha ele não ter aparecido ainda. Bruno aparece correndo feliz da vida para abrir a porta para ela. Marieta e Giuseppe ficam emocionados ao ver eles entrando.